tarde! Hoje na nossa aula de Geografia nós vamos falar um pouco sobre o fluxo migratório, sobre o movimento populacional no Brasil. Na última aula, como trabalho, vocês fizeram uma ilustração sobre a música Encontros e Despedidas de Milton Nascimento. Vocês ouviram o áudio na voz da Elis Regina, mas vocês tiveram que desenhar ali coisas que diziam sobre idas e vindas das pessoas, né? Por isso que é encontros e despedidas. Mas o que essa música tem a ver com o conteúdo que nós estamos estudando? Nós estamos vendo ao longo do bimestre que o nosso país é um país que tem bastante gente aqui, tem bastante gente vinda de fora, né? Então agora nós vamos conhecer qual é o nome que nós damos para esses movimentos populacionais, tá? É bem importante lembrar que agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós não estamos vendo pessoas indo e vindo, mas nós estamos falando de situações normais, tá? Sem nenhum tipo de pandemia, sem nenhum tipo de razão que nos impeça de ir e vir, ok? Então você vai imaginar que o nosso Brasil, o nosso mundo está normal. Não temos Covid-19 para impedir as pessoas de saírem de casa, não temos nada disso. Então, na nossa vida normal, nós vemos sempre, por exemplo, rodoviárias cheias de gente, aeroportos cheios de gente, pessoas que estão chegando, pessoas que estão indo, ou a passeio, ou vindo morar, ou indo morar em algum lugar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa nossa aula de hoje, tá? Vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 23 e ali vocês vão ver que tem um dispositivo de realidade aumentada. Quando você acessar essa realidade aumentada, você vai ver que vai subir em 3D para você um mapa do Brasil. E este mapa do Brasil vai te mostrar o fluxo migratório de cada região brasileira. Então, quando você clicar em cima da região, você vai conseguir ver lá um número que diz sobre isso, tá? Mas a nossa pergunta-chave de hoje é: por que muitas pessoas nascem em um determinado lugar e vão para o outro? Isso não acontece só no Brasil, isso é uma coisa que acontece no mundo todo, tá? Por exemplo, nessa situação de pandemia, quando a China teve seus primeiros casos de Covid-19, que a coisa começou a ficar bastante complicada por lá, o Brasil se mobilizou para buscar lá na China brasileiros que estavam morando lá por alguma razão. E esses brasileiros voltaram para o Brasil. Então isso não é uma coisa que acontece só com o nosso país, né? Lá na China tinha gente de todos os lugares e essas pessoas daí voltaram para os seus países por conta dessa doença. Mas por que as pessoas mudam de lugar? Por que as pessoas às vezes nascem em um determinado lugar e querem ir para outro? As razões são muitas. Tem pessoas que vão para outro lugar para estudar, para trabalhar. E a razão maior que a gente poderia resumir é sempre em busca de uma vida melhor, sempre em busca de novos caminhos. Então, é isso que nós vamos ver, por exemplo, ali na nossa página 23. Algumas pessoas, elas buscam essas condições e então elas vão ou para um outro estado ou para uma outra cidade e algumas até vão para outros países, tá? Às vezes pode acontecer também de alguém não querer ficar mais no lugar onde ela nasceu, na cidade onde ela nasceu, por conta da taxa de desemprego que tem sido muito alta, da violência que tem acontecido em alguns lugares, né? Algumas cidades são extremamente violentas, então a pessoa não quer viver mais isso, ela busca um novo lugar, ela busca uma nova vida em outra cidade, né? Às vezes pode acontecer, por exemplo, fatores naturais, né? O pessoal lá do Nordeste, houve uma época em que muita gente fugiu da seca que aconteceu lá no Nordeste e veio para outras regiões do Brasil, principalmente ali na região de São Paulo e Rio de Janeiro, por conta de extrema seca lá no Nordeste. Existem pessoas que fogem das condições de enchentes em seus lugares de origem. E assim as pessoas vão mudando, elas vão de um lugar e elas vão para o outro. E nós vamos aprender hoje como é que nós chamamos esses movimentos, como é que se dá esse nome,
tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, o mapa do Brasil, certo? Aquele que eu ganhei quando alguns de vocês compraram os kits, lembra? Então, aqui nós temos o mapa do Brasil e aqui a gente tem o mapa da América do Sul, tá? A gente vai se concentrar aqui, no Brasil. Então, vocês vão ver que o nosso Brasil é enorme, né? Muitos estados, muitas cidades, muitos lugares para ir e vir. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando acontece, por exemplo, a mudança, né? Se nós olharmos aqui, ó, o nosso estado de Santa Catarina, vou aproximar mais um pouquinho, claro que não vai dar para ver tudo certinho, porque é bem pequenininho, eu não consigo nem ler aqui, tá? Ó, certo. Mas vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa dentro do próprio estado onde ela nasceu se mudou de uma cidade para outra. Então, vamos supor que alguém nasceu aqui em São Francisco do Sul, mas precisa se mudar para Joinville, né? São duas cidades dentro do mesmo estado. Quando ela faz isso, ela está fazendo algo chamado de migração interna, tá? Uma migração, nós vamos nos apegar o que aqui, ó? O que é migrar? Migrar é você mudar de lugar, né? E uma migração interna é uma migração que acontece dentro da mesma unidade federativa, por exemplo, tá? Existe um tipo de migração interna que ele é bem importante e que ele aconteceu muito no Brasil e eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá, um tipo bem importante de migração interna é o que nós chamamos de êxodo rural. Essa palavra êxodo, para quem é cristão, por exemplo, tem até um livro da Bíblia que se chama Êxodo, né? Que conta a história de uma fuga, né? De uma fuga de um povo saindo do Egito para um outro lugar. Então, o êxodo é realmente uma fuga. E esse êxodo rural é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Então, elas fazem basicamente isso aqui. Saem do campo e vão para a cidade, ou seja, saem da área rural e vão para a área urbana. Isso aconteceu muito no Brasil devido a condições, por exemplo, assim, no campo, com a chegada da indústria lá na cidade, o campo foi perdendo um pouco de espaço. As indústrias, as máquinas foram tomando o lugar das pessoas. Então, o que aconteceu? Na área rural, foi acabando o trabalho que eles tinham antigamente. Né? Eles plantavam, eles colhiam, eles cuidavam do gado e tal, mas chegou uma hora que isso tudo perdeu lugar para os grandes centros urbanos, para as grandes cidades, principalmente com a chegada da indústria. Então, o que aconteceu? Como a vida no campo foi começando a ficar um pouco mais difícil, as pessoas foram fazendo essa migração. Elas foram saindo do campo e indo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, em melhores condições de emprego, melhores condições de salários e assim por diante, tá? Então, o êxodo rural é um dos tipos mais importantes de migração interna, tá bom? Então, não esqueçam disso. Uma coisa que é bem importante falar para vocês é que, por exemplo, quando o fluxo migratório, né, quando esse movimento de pessoas, ele acontece dentro do país, né, então, por exemplo, saio lá da região norte, vou para a região sul, ou saio de um lugar, vou fazendo isso aqui, né? Quando as pessoas vão saindo, isso não altera o número da população, né? O que vai alterar é, por exemplo, assim, se a pessoa antes estava contando como população lá no Paraná, ela vai passar a ser contada como população em Santa Catarina, como é o meu caso, por exemplo. No último censo, eu estava sendo contada como população paranaense,
né, lá no Paraná. Agora, nesse censo de 2021, eu vou ser contada como população aqui em Santa Catarina, né, porque eu migrei de um estado para outro. Isso não altera o número total da população do Brasil, tá? Altera só o censo demográfico dos estados, mas também não é uma coisa que seja assim, que crie problemas, tá? Um fluxo migratório que aconteceu, que foi bem falado nos jornais no ano passado, por exemplo, foi quando o pessoal aqui da Venezuela, ó, devido a uma crise econômica, foi se deslocando para as regiões aqui de Roraima, tá? Esses imigrantes vieram porque, infelizmente, lá na Venezuela, eles não estavam tendo boas condições de vida. Então, eles migraram para o estado de Roraima, né, nas regiões, nas cidades que estavam mais próximas aqui da fronteira, e nós acabamos recebendo várias pessoas desses lugares, tá? Eles não fizeram muita migração aqui para o lado do Amazonas, porque essa região aqui, nem toda ela é região de cidades, né? Nós sabemos que a região ali do Amazonas, ela é pouco povoada, né? Ela tem povoado, mas ela é pouco povoada. Então, o pessoal da Venezuela acabou correndo ali, né? Migrando para o estado de Roraima, tá? Lá na apostila de vocês vão perceber que vocês têm, a partir da página 24, um texto que vai explicar para vocês, a parte página 25, tá? Na página 24, vocês vão ter um gráfico que eu quero mostrar para vocês agora. Olha aqui, ó. Vocês viram ali Olha só. Este gráfico vai mostrar para vocês a evolução das populações urbanas e rurais entre os anos de 1940 e 2010, que foi o último censo, né, que nós tivemos. Então, você vai observar que a população urbana está representada por um prédiozinho e a rural para uma casinha. Para fazer as atividades daqui, vocês vão ter que fazer uma comparação, né? Ó, por exemplo, aqui no ano de 1940, o que tinha mais? População rural ou população urbana? Rural, né? Porque lembra que eu falei para vocês, as pessoas viviam em zonas rurais, né? E isso era normal, elas tinham uma vida normal porque elas tinham tudo que elas precisavam. Mas se você observar, 20 anos depois, a população rural, ela diminuiu um pouco e a urbana aumentou. A partir de 1970, você vai começar a perceber que a população rural foi cada vez diminuindo mais e dando espaço para a população urbana. Isso tudo tem a ver com as melhores condições de vida que a população, que os centros urbanos, teoricamente, nos oferecem, tá? Então, na hora de resolver essas atividades, vocês fiquem bastante atentos a esse gráfico, ao número aqui da população, aos anos aqui embaixo, tá? Vocês vão ver que o único censo que teve aqui, ó, teve um censo que teve 20 anos de diferença e depois aqui 30 anos, né? E depois aqui só 10 anos, ó. Então, provavelmente em 2021 a gente já vai ter uma outra coluna aqui, né? Ó, nos mostrando população urbana e rural. Mas, uma coisa que é curiosa é que algumas pessoas estão fazendo o contrário agora. Elas estão querendo fugir da vida na cidade, que é uma vida muito corrida, uma vida, né, muito trânsito, muita coisa, violência, infelizmente. Então, algumas pessoas já estão começando a fazer o contrário. Elas estão começando a sair da loucura da cidade e ir para o sossego do campo, tá? Vocês vão perceber que vocês vão ter um QR Code na página de vocês, que é aqui, ó. Quando começar o fluxo migratório. Esse QR Code aqui, vocês estão vendo o risquinho aqui, foi Maju que fez, tá? Aqui vocês vão ter uma historinha do Chico Bento, tá? Vai mostrar um pouquinho dessa coisa de campo e cidade, tá bom? Então, vocês assistam no final de tudo, porque não altera a realização das atividades. Então, quando vocês terminarem tudo, vocês acessem esse QR Code aqui, que tem uma historinha bem legal.
Ali nos fluxos migratórios, pessoal, a partir da página 25, vocês vão ver que vocês têm um texto que tem bastante informações que são interessantes, tá? Então, fluxo migratório é esse movimento que as pessoas fazem de um lugar para o outro. Vocês vão perceber que tem várias razões, mas, por exemplo, o aumento das indústrias a partir do ano de 1950 fez com que muita gente saísse, por exemplo, lá da região norte e nordeste, que são regiões que sofreram e ainda sofrem bastante com a seca, por exemplo, fizeram com que essas pessoas viessem principalmente para São Paulo e depois o Rio de Janeiro, que foram grandes centros industriais, tá? Então, esse fluxo migratório aconteceu muito porque elas precisavam de melhores condições de vida. Mas esse não foi o único fluxo migratório que aconteceu aqui no Brasil, tá? Essa questão, por exemplo, de nordestinos se mudarem, teve muito nordestino que foi para a região norte, por exemplo, porque na região norte teve muito garimpo, né? Aqueles para extrair os minérios, tal. Então eles precisavam de pessoas para trabalhar. O pessoal lá do Nordeste sempre sofrendo com as condições ruins, né, de seca e coisas assim, também foram para a região norte a fim de trabalharem lá e melhorarem as suas vidas, tá? A região sul e sudeste, por exemplo, muitas pessoas foram para a região centro-oeste em busca de atividades agrícolas. Na década de 1980 é que a coisa começou a mudar um pouco, porque antes era assim, a indústria estava em São Paulo e Rio de Janeiro, então as pessoas iam muito para lá. Por isso que hoje a cidade de São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande, tem muita gente lá, né? E infelizmente a gente vê bastante gente em situação de rua, por exemplo. Porque não significa que a pessoa saiu lá de onde ela morava e foi para São Paulo, que ela garantiu o seu emprego e a sua condição de vida. Isso não é verdade. Muita gente foi, né, para São Paulo em busca de melhores condições de vida e não conseguiu, porque infelizmente não é assim, cheguei e consegui um emprego, tá? Então você vai ouvir muito, por exemplo, em entrevistas que a gente escuta com pessoas em situação de rua, muitas delas vão dizer que vieram lá do Nordeste, que vieram lá da região Norte, em busca de melhores condições de vida, mas que não conseguiram, tá? Mas o que aconteceu? A partir de 1980, as indústrias também passaram para outros lugares do Brasil. Então, esse fluxo migratório começou também a ir para outras regiões, não ficou só concentrado nessas duas cidades. Por isso que hoje em dia nós escutamos em vários lugares do Brasil pessoas dizendo que vieram de tal lugar, que foram para tal lugar, tá? Isso tudo a partir de 1980, tá bom? Vocês vão ver, isso tudo que eu tô falando para vocês tem um texto, tá bom? Ali a partir da página 25 vocês têm o texto, vocês vão ler bem certinho, que todas essas informações tem lá, tá bom? Só tô falando com as minhas palavras para ficar mais parecido com a sala de aula. Aí vocês vão ver que vocês têm um QR Code ali na página 27. E esse QR Code é bem legal, porque ele vai falar para vocês, é um texto sobre 3 outros fluxos migratórios bem importantes no Brasil, tá? A construção de Brasília, porque vocês sabem que a cidade de Brasília foi a única cidade do nosso país que foi projetada. Quando as cidades foram surgindo, vocês sabem que as pessoas foram chegando, foram montando suas comunidades e as cidades foram surgindo assim. Brasília não. Brasília foi projetada para ser Brasília. Houve um projeto para que essa cidade fosse construída. E então, lá em 1970, Brasília teve esse projeto elaborado e então pessoas vieram, principalmente de novo da região norte e nordeste, para construir Brasília. Então, esse texto vocês vão ver um pouquinho disso aí, tá? Teve um outro fluxo migratório que foi o garimpo na Serra Pelada, que também atraiu várias pessoas para poder trabalharem lá. Foi um lugar onde várias pessoas trabalhavam para garantir ali suas vidas melhores. E teve também um outro fluxo migratório importante, que foi a fuga dos nordestinos da seca que aconteceu em 1958, tá? Então, muita gente teve que sair de lá por conta dessa seca que devastou toda a região e as pessoas precisavam de condições melhores para conseguir viver com suas famílias, tá bom? Vocês depois vão ver ali uma coisa bem importante, que é a explicação sobre a migração de
retorno. Migração de retorno, olha só, o próprio nome já diz. Migrar significa sair de um lugar para o outro. E retorno é quando você volta. Então, imagine comigo a seguinte situação. Alguém saiu lá da região Nordeste e foi para São Paulo em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de segurança, etc e tal. Veio para São Paulo, foi para São Paulo, né? Chegou lá e não conseguiu condições que ela achava que ela teria. O que essa pessoa faz? Se ela tem condições, ela faz a migração de retorno, ou seja, ela volta para o lugar de origem, tá? Nesse caso dessa pessoa é porque não deu certo. Mas existem pessoas, por exemplo, que elas vão para um lugar estudar, né? Então elas saem, por exemplo, daqui de São Francisco do Sul e vão morar em Joinville para poder estudar e trabalhar porque ficava mais fácil. Mas aí passou o tempo, a pessoa estudou, se formou, tal, e resolveu que ela quer ter o negócio dela, quer trabalhar aqui em São Francisco do Sul. Então, o que ela faz? Uma migração de retorno. Ela volta para São Francisco do Sul, que é o lugar de origem. Vamos supor o meu caso, né? Eu nasci e morei muito tempo lá no Paraná e vim para São Francisco do Sul. Vamos supor que por alguma razão vamos supor que eu me aposentei, meu marido se aposentou, a gente não quer mais ficar aqui em São Francisco do Sul, quer voltar para onde a gente nasceu. A gente faz a migração de retorno, ou seja, a gente volta para o lugar da onde a gente saiu, da onde é a nossa migração, o nosso lugar de origem, tá? Vocês vão ver na página 27 de vocês que tem alguns estados que fizeram bastante fluxos migratórios. Vocês têm um texto explicando para vocês por que isso aconteceu. Geralmente acontecem fluxos migratórios em lugares que são vizinhos, regiões vizinhas. Então, por exemplo, assim, do Amazonas para o Pará, do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, de São Paulo para Minas, São Paulo para Paraná, do Paraná para o Rio Grande do Sul, tá? Regiões, estados que são vizinhos, que são próximos. Isso é bem comum de acontecer. Vocês têm uma tabelinha de esses fluxos migratórios lá na página 27, tá? Feito isso, lido tudo isso que eu falei, assistido ao vídeo, tendo entendido todas as coisas, vocês vão realizar as atividades, tá? Tem um vamos brincar ali e depois vocês têm a sessão lápis na mão a partir da página 28. Vocês vão fazer as atividades da página 28, vocês vão fazer a página 29. Na 29 é legal que tem uma música na atividade 5, vocês podem acessar o QR Code e colocar para ouvir. Se por acaso não der certo e congestionou, digita o título da música lá no YouTube que vocês vão encontrar um áudio assim mesmo, tá? E aí vocês vão fazer até a letra E da atividade 5, que está na página 30. A parte geografia na prática vocês não vão fazer ainda, tá bom? Isso vai ficar para uma próxima aula. Então, só para a gente lembrar, movimentos populacionais no Brasil. Migração interna é quando acontece uma migração dentro da mesma unidade federativa, por exemplo. Então, unidade federativa Santa Catarina, a pessoa migra de São Francisco do Sul para Joinville, de Joinville para Balneário Camboriú, de Balneário Camboriú para Itapema e assim por diante, tá? É bem importante falar aqui, pessoal, que nós não estamos falando de visitas turísticas, nós não estamos falando de passeio, ok? Nós estamos falando de pessoas que saem de um lugar, vão para o outro e ficam lá, ou permanentemente, ou por um grande tempo e depois daí, de repente, elas fazem aquilo que eu expliquei como migração de retorno, beleza? Êxodo rural é a migração interna, bem importante, que é aquela mudança do campo para a cidade, ok? E aí a gente tem a migração de retorno, que é quando a pessoa sai do seu lugar de origem, foi para o outro, migração. Voltei por alguma razão, isso é migração de retorno, ok? Ao realizar as atividades, se vocês não entenderem, vocês sabem que vocês podem me procurar sempre a partir da 1h30, eu tô lá no WhatsApp, a gente vai conversando, façam as atividades com atenção e capricho, sem pressa, tá ok? Um beijo para vocês e até a próxima!